Depois de muitos pedidos, eu resolvi fazer um roteiro para você estudar metade da matéria de biologia em apenas um dia. E é claro que não é fácil fazer isso, é uma espécie de desafio para o Enem, para você conseguir tirar uma parte da matéria da frente, e com o tempo que sobraria para você estudar biologia, você pode ver a outra metade que é um pouco mais complicada. Então a vantagem é, em vez de gastar o mesmo tempo para todo o tópico de biologia, você vai ter muito mais tempo para trabalhar esses tópicos mais difíceis. E para fazer esse material, esse roteiro, eu me baseei em duas coisas. A primeira delas é o ranqueamento dos tópicos que mais caem no Enem, e aí eu vou disponibilizar para vocês. E algo que eu falei no meu vídeo de dicas para tentar gabaritar a natureza, que é o seguinte, para a natureza você tem uma parte que é mais decorar, mais teoria, uma parte que é muito mais prática, treino, e uma parte que é mais entender como as coisas funcionam. E essa parte de entender e a parte de praticar demora muito mais tempo. Então eu tentei selecionar dentro dos tópicos que mais caem, aqueles tópicos que tem muita parte de decorar, que você conseguiria estudar de maneira mais prática, mais direta, sem pensar demais. Então a ideia aqui é eu te dar uma lista de tópicos que você vai estudar, do jeito que eu vou falar para você estudar, para você tentar em 8 horas, ou seja, em um dia, você pode tentar dividir em 2 períodos, você tentar fazer isso direto. Não é uma lista para você ficar pensando demais, é uma lista para você pegar cada item, pesquisar rapidamente e colocar numa folha, para depois você poder fazer revisão ativa. Então é extremamente desafiador e você precisa ficar esse tempo todo muito focado. É uma lista de pendências. Você vai pegar, pesquisar, colocar no papel, passar para o próximo item. E seguir assim por horas. E para quem por um acaso quer medicina, já se acostuma que as suas provas em medicina são assim. Você tem um monte de matéria para ver em pouco tempo, você tem que ter um ótimo planejamento e ser muito assertivo. E esse roteiro vai estar dividido em duas partes, uma mais longa e uma mais curta. Eu sugiro que você comece pela mais longa para tentar tirar o máximo possível da frente. Nessa parte mais longa, eu vou usar uma estratégia de aprendizado que é você vai fazer um monte de lista, porque são tópicos de decorar. Você pode fazer lista, pode fazer tabela, pode fazer desenho. Mas além disso, essas listas são comparativas. É sempre um tópico comparado com outro. Porque assim você decora mais e você ataca diretamente o que cai nas provas, nas questões. Porque o que cai na prova é justamente isso. É a diferença entre uma coisa e outra. Se você, como aluno, consegue diferenciar por que é assim e não daquele outro jeito. E isso também é muito bom para memorizar, porque você não só está aprendendo um tópico, como comparando ele com outro tópico. Então você tem duas formas de acessar esse conteúdo. E a segunda parte já não é mais essa questão comparativa, é mais uma questão de definição e conceito de alguns tópicos, que é uma parte bem menor, mas que talvez demore também, porque você tem que entender um pouco mais. É um pouco menos decoreba, mas também tem decoreba, mas você também tem que entender. A parte comparativa não é tanto de entender, é puramente comparar uma coisa com a outra. Então eu vou começar com as comparações, eu vou colocar escrito em algum lugar para você, porque é muita coisa, e esse roteiro vai ficar disponível aqui até o Enem, depois disso eu vou transformar ele em material do Lumber Club. E se você por um acaso já tem uma base muito boa de biologia, tenta fazer essas comparações sem olhar no material, tenta fazer de cabeça. Depois você olha no material para corrigir elas. Mas claro que vai ser muito difícil fazer tudo isso de cabeça. Se você sabe fazer tudo isso de cabeça, você está muito preparado para a prova de biologia. E não deixa de ir colocando o seu estudo em folhas para você rever depois, daqui uns dias. Fazer uma vez só você não decora, você vai precisar montar isso e rever depois. Então vamos começar com as comparações. Vou começar aqui pelo um trecho de ecologia. Primeiro, diferença entre habitat e nicho ecológico. Segundo, comparação entre espécie, população, comunidade, biótopo e ecossistema. Terceiro, comparação entre os diferentes níveis tróficos. Quarto, comparação entre as diferentes pirâmides, se é normal, se é invertida e se é aquele outro modelo em ampulheta. Depois, relações interespecíficas, uma lista de cada relação interespecífica, falando se é benéfico para os dois, se é benéfico para um, maléfico para outro, ou se é nulo para um dos dois. Depois você vai para bioma, faz uma comparação entre cada bioma, colocando quais as diferenças em termos de características das plantas. Depois você vai para o que é seleção artificial contra a seleção natural. Depois, evolução alopátrica contra evolução simpátrica. Depois você vai para qual a diferença entre convergência adaptativa para divergência evolutiva. Depois você vai para a comparação de célula animal, célula vegetal e célula bacteriana. E nesse tópico é legal você fazer desenho, que pode te ajudar. Depois você vai para outra coisa que exige desenho, que é organelas. Compara funções entre as diferentes organelas e depois desenho, dentro de uma célula mesmo. Qual que é o desenho de cada organela? Depois você vai para uma parte ainda meio de célula de comparação entre transporte ativo e transporte passivo. Depois, diferença entre difusão, osmose e osmose reversa. Depois, diferença entre endocitose e exocitose.
Depois, diferença entre fagocitose, pinocitose e plasmocitose. Falta um monte ainda, vou continuar falando, mas só para te lembrar. Você tem que ir anotando tudo isso para quando for estudando, para depois fazer revisão. Na hora de estudar, você tem que fazer isso bem diretamente, não é para pensar muito. É pegou o tópico e coloca numa folha de papel. O que é isso? O que é isso? Comparando, qual a diferença entre esse e esse? Na medida do possível, o que fizer sentido, você faz desenho e se der também coloca exemplo. Então, por exemplo, na parte de relações interespecíficas é legal você colocar um exemplo. Na parte de bioma é legal ter exemplo. Aí você vai decidindo para cada um. E se você em algum ponto falar assim, eu não entendi isso direito, quero entender mais, estou com uma dúvida, preciso pensar a respeito, em vez de parar o estudo, anota num canto para você rever depois. Tenta fazer todas essas comparações num período só, senão não dá tempo de fazer isso. É um estudo muito ousado, então você precisa ser bem direto mesmo. Vamos continuar com as comparações. Então vamos lá. Qual a diferença entre aminoácido, açúcar, ácido graxo, fosfolipídio? Diferença entre, outro tópico, proteína, carboidrato, lipídio, nucleotídeo. Outro tópico, diferença entre as vitaminas lipofílicas e hidrofílicas. Aqui você só precisa colocar o nome. Quais são lipofílicas, quais são hidrofílicas. Depois, lista de doenças causadas pela falta dessas vitaminas. Uma listinha de principais doenças bacterianas, uma listinha de principais doenças virais e uma listinha de principais doenças parasitárias. E aqui não é para você colocar o ciclo, é só a doença do que se trata a doença. Ciclo estaria na parte dos outros 50%, que é um pouco mais difícil, você precisa estudar com mais carinho. Depois você vai fazer assim uma comparação. Imunização ativa contra imunização passiva, imunização natural contra imunização artificial. Você vai para uma parte de plantas. E o primeiro item é técnicas agrícolas de reprodução. Você vai comparar enxertia com hibridismo com transgênico. Depois você vai para uma técnicas agrícolas de plantio e adubação. Você vai comparar adubação com queimada, com compostagem, com rotação de cultura, com hidroponia e plantio direto. Ainda em plantas, você vai comparar as principais características da briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Depois em plantas, você vai comparar as reproduções de cada uma delas. Depois você vai comparar a morfologia de cada uma delas. Morfologia, se faz desenhos para fazer diferença e ficar mais fácil de lembrar. Depois você vai fazer uma comparação entre os tipos de tropismos diferentes, por exemplo, o heliotropismo, mas você faz uma tabelinha comparando eles. Depois você vai para uma parte de comparar por que uma alga é uma alga e por que uma planta é uma planta. Qual é a diferença entre alga e planta? A mesma coisa você faz fungo e animal. Qual a diferença entre fungo e animal? E aí você vai para uma outra questão que é de árvores filogenéticas. E aí tem um vídeo meu que fala um pouco de filogenia, que eu vou colocar aqui, das questões clássicas de natureza. Acho que é a última questão do vídeo, você dá uma olhada para ter uma ideia melhor. Mas árvore filogenética, você vai comparar árvore de domínios, de reinos, de plantas, de cordados e invertebrados. Aqui não é para você estudar cada uma dessas coisas. É só você dar uma olhada em como que é a árvore filogenética. Para saber diferenciar assim, antes na escala evolutiva surgiu a briófita, depois veio outra. E aí você vai ver essas árvores para esses cinco tipos que eu te falei. E você não precisa ficar descendo abaixo do que eu falei. Você vê de domínio, vê de reino, vê de planta, vê de cordado e vê de invertebrado. O importante dessas árvores é você entender quem veio antes em termos evolutivo e que característica fez com que a árvore criasse um novo galho para ir para uma direção diferente. E dos itens que eu falei até agora, esse é um item que eu acho que vale a pena se fazer um pouquinho mais devagar para tentar entender mesmo. Qual foi a mudança estrutural do ser que fez com que dividisse a árvore para que tornassem, sei lá, reinos diferentes, cordados diferentes, plantas diferentes. E você pode deixar por último, para caso não dê tempo, você fez a maioria, pelo menos. E aí, para acabar essa parte de comparação, só tem mais um item, que é você comparar o que é respiração celular em relação à fotossíntese e em relação à fermentação. E aí você pega cada um deles e faz a comparação dentro deles. Então, para a respiração celular, quais são as fases da respiração celular para a fotossíntese? Quais são as fases da fotossíntese e as características para diferenciar uma da outra? E quais os tipos de fermentação e as diferenças entre elas. E com isso a gente terminou a parte de diferenças, de comparações, que a ideia é justamente você estudar sempre dois tópicos juntos, porque o fato de você diferenciar um do outro faz com que você lembre mais. Mas, de novo, é para você fazer no automático. Se você precisar pensar, você anota para estudar depois. Aqui tenta fazer essa lista inteira, para quando acabar a lista você ter uma bagagem boa. E a segunda parte de conceito e definição é bem menor, que não é uma lista comparativa, é você entender o tópico em si. Então, em conceito e definição a gente tem entender o que é uma unidade de conservação e um hotspot, o que é um corredor ecológico, o que é bioacumulação,
o que é mutação e quais são as causas de mutação, o que é evolução, o que é especiação e qual que é o processo inteiro da especiação, aí você precisa perder um pouquinho mais de tempo, o que é demanda bioquímica de oxigênio, o que é eutrofização e o passo a passo da eutrofização também, o processo inteiro, saber quais são os impactos de se construir uma hidrelétrica, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, depois saber o conceito de relações intraespecíficas, não interespecíficas como antes, então você precisa saber assim, o que é competição direitinho e conhecer os gráficos também. Depois saber quais são as funções das algas, as funções dos fungos. Então é isso, esse é o roteiro. E eu vou deixar o roteiro e o ranking de tópicos que mais caem aqui na descrição para você baixar até o Enem, depois vai virar material do Lumber Club. E a vantagem disso é o seguinte, em um dia você tentar criar o maior repertório possível. É tentar eliminar metade de uma matéria em um dia para que o resto do tempo você possa dedicar em outras coisas mais desafiadoras. E não tem problema se você não conseguir, tenta fazer direto no automático, como se fosse apenas decoreba. O que você quiser entender melhor, você anota do lado. E se você não conseguir, não tem problema nenhum. O importante é você construir o máximo que der de repertório. Se você construir em vez de 50%, 30%, já te ajudou bastante. É um dia de trabalho para quase meia matéria. E qualquer dúvida você coloca no comentário. Eu sei que é bem desafiador, você tem que fazer assim, na loucura mesmo. Pesquisou, colocou no papel. Pesquisou, colocou no papel. E cria um material para você poder rever daqui a alguns dias, senão você vai esquecer. Então, espero que o vídeo te ajude muito. Obrigado!